E sem mais demoras passávamos para a professora Irina Amaral para a sua apresentação, que já Muito estamos a ver. bem, muito boa tarde. Também agradeço de facto a oportunidade de estar cá hoje e apresentar o que foi feito no semestre passado. Cumprimento também os membros do júri, naturalmente, a professora Sandra Soares e os restantes pelo tempo, também agradeço o tempo investido, no fundo, na avaliação dessas candidaturas, mas também cumprimento a comunidade e os estudantes que estão cá neste momento que, como a Sofia também já disse muito bem, é um momento de partilha, sobretudo, em que vamos aprendendo uns com os outros, vamos partilhando, e vamos descobrindo aqui novas estratégias de ensino-aprendizagem. Do meu lado estava a ouvir os colegas, não é? Portanto, a vantagem de estar em terceiro lugar é que acabei de ouvir o colega Joaquim Macedo muito bem a falar das palavras e efetivamente esta eu sei também que eu vou apresentar tem a componente da personalização, da disseminação e do envolvimento e fez-me aqui pensar também nas outras palavras que de alguma maneira poderão descrever aquilo que foi a experiência no fundo feita no semestre passado. Pelo facto de ser uma unidade curricular lecionada pela primeira vez num curso que tem a sua primeira edição, foi pioneiro. Foi diverso, porque tem aqui uma componente de várias estratégias de ensino-aprendizagem que também vinham, de uma certa forma, sendo solicitadas ou apreciadas pelos estudantes desde o primeiro semestre. Esta UCE que eu apresento é no segundo semestre. Vem no contexto da aprendizagem ao longo da vida, porque os estudantes têm pelo menos 5 anos de experiência profissional e vai até 30 anos de experiência, e numa turma extremamente heterogénea, pela própria natureza, da forma como ela de facto está a ser criada. E eu diria que o core daquilo que é de facto mais a abordagem, no fundo, daquilo que foi o objetivo principal, que vai um pouco, extravasa um pouco, digamos, a unidade curricular em particular, é como é que os estudantes, no fundo, se desenvolviam no contexto do curso, ou seja, do mestrado, no fundo, profissionalizante em competitividade e desenvolvimento de negócios. Porque eu tenho aqui, no fundo, esse papel dual, sou diretora de curso do mestrado, estive envolvida na sua criação, e também tinha, no fundo, o segundo semestre em que tinha esta unidade curricular, tentando colmatar algumas coisas que no primeiro semestre não ficaram tão bem abordadas, também fomos todos pioneiros, não é? Todos cobaias, no fundo, nesta experiência. Este mestrado, em que a unidade curricular se insere, é um mestrado muito específico, que tem uma duração de 1 ano, em que os estudantes vêm, no caso do mestrado nosso no MCDN, vêm com licenciatura de qualquer área de saber, por isso temos tanto alunos que vêm de gestão ou de marketing, que seria no fundo algo normal e fácil de gerir num contexto do nosso curso e da minha unidade curricular, como vêm com engenharia ou com design, que muito pouco tem a ver, no fundo, com os conceitos que estão a ser trabalhados. E vêm com o mínimo 5 anos de experiência profissional. Este curso cá está é criado, no fundo, quando surge em colaboração com as associações empregadoras e a partir das necessidades que essas associações indicavam que era preciso desenvolver nos profissionais que estão, no fundo, a atuar no nosso contexto local. Em termos de plano de curso, os estudantes acabam por ter 5 unidades curriculares, 3 obrigatórias e 2 opcionais. Cada uma delas tem 6 CCTs, 3 horas semanais de contacto, por isso é exatamente o mesmo contexto. Aplica-se da mesma forma no caso da unidade curricular que eu aqui apresento, e depois tem também o projeto empresarial. Por isso, eles vão ter, ao longo deste ano, em que eles concluem, no fundo, o curso, vão acabar por ter esses 5 Cs e vão desenvolver em simultâneo o projeto empresarial, que é o equivalente daquilo que se faz no mestrado tradicional, naquela unidade curricular de dissertação, projeto, estágio, somente que eles desenvolvem um projeto sobre um problema concreto empresarial, canalizam, diagnosticam, não é? Desenvolvem um modelo e depois aplicam, no fundo, desenvolvem uma solução original no final. A metodologia que é utilizada, o modelo de aprendizagem no curso, depois é refletido nas várias unidades curriculares e na minha que estou a apresentar também. É preciso perceber os conceitos, os modelos, depois é preciso diagnosticar aquilo que temos nas mãos, desenvolver aqui um modelo e depois criar uma solução com um foco muito grande naquilo que são as soluções reais. Ou seja, aquilo que interessa aqui não é tanto ter uma solução teórica, analisar um problema teórico, mas coisas que no dia a dia, no contexto empresarial, no contexto organizacional, preocupam de facto os profissionais que estão a frequentar e em que eles têm que ter a capacidade de diagnosticar, analisar de forma clara, com base nos dados, depois desenvolver de facto uma solução.
Como é que funcionou a unidade curricular? Então, é empreendedorismo internacional e desenvolvimento de negócios, quais é que são, no fundo, os resultados? Nós temos, em termos de alunos inscritos, no fundo, no ano letivo passado, tivemos 23 estudantes que estiveram no segundo semestre e tivemos também uma estudante que se inscreveu como unidade curricular isolada, que depois acabou por entrar no mestrado no ano seguinte e está a frequentar agora nesta segunda edição. Muitos desses estudantes não tinham voltado à universidade desde que tiraram a licenciatura. E enquanto estamos a olhar para uma pessoa de 6 anos, há 6 anos acabou o curso, tínhamos alguns, de facto, há 30 anos que não punham os pés na universidade. Formação ao longo da vida normal, se é em contexto laboral, mas não estar, de facto, nos bancos da sala de aula. Por isso, muitos estavam muito ansiosos, como é que iam conseguir, no fundo, dar conta do recado, como é que iam resolver, no fundo, os vários problemas aliados àquilo que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Havia pessoas extremamente tecnológicas, pessoas que não conseguiam quase usar telemóveis de uma forma assim intensiva e tanto menos no computadores, e depois tínhamos pessoas com funções muito diferentes, desde donos da empresa, pessoas que eram técnicas quase no início de carreira, vá com 6 anos de experiência. Uma turma excelente, uma turma muito dinâmica, e só dar nota, porque não podia deixar de mencionar aqui, apesar de não ter a ver, no fundo, com a unidade curricular que apresento, que 16 desses 23 alunos conseguiram concluir o mestrado no mesmo ano. Por isso, no ano, 16 de 23 conseguiram concluir, e esse era também um pouco o objetivo, no fundo, do curso como um todo. Depois do primeiro semestre, tivemos uma reunião, no fundo, com os docentes que lecionaram no primeiro para ajudar os do segundo semestre, eu inclusive, não é? A preparar, de facto, as nossas unidades curriculares. Vimos que, cá está, não sei bem que era um grupo heterogéneo, não é? Mas participativos, opiniões muito fortes, muito... entravam de vez em quando aqui em alguns debates com alguma dificuldade de ouvir a opinião dos outros. São pessoas que têm muita experiência profissional, estão habituadas, no fundo, a debater no seu contexto laboral. Gostavam muito de atividades muito variadas, resolução de problemas, de vez em quando desfocavam, faziam outras coisas. E depois tinham aqui uma componente muito particular que tinha a ver com dificuldades na escrita e também, curiosamente, diria eu, que não foi algo que nos preocupava, no fundo, no início, com uma dificuldade de fazer apresentações públicas. Estavam muito confusos, não respeitavam o tempo, por isso essa claramente veio uma mensagem, no fundo, da equipa que trabalhou com eles no primeiro semestre para nós trabalharmos no segundo semestre. Cansados no final do primeiro semestre, chegarão no fundo mais cansados ainda no final do segundo semestre, mas estiveram sempre empenhados e muito assíduos. Diria uma diferença bastante significativa face àquilo que são os colegas, talvez, das clássicas turmas, no fundo, diurnas, são pessoas que não trabalham. Como é que a unidade, no fundo, curricular foi estruturada em termos de experiência de ensino-aprendizagem, a partir desse momento? Estamos a falar de uma UC que tem a ver com empreendedorismo. Na parte de empreendedorismo, inovação, criatividade, precisamos sempre de criar aqui um espaço em que eles tenham a capacidade de sentir livres para poderem emitir a sua opinião, mas também a capacidade de ouvir a opinião dos outros e criar aqui, no fundo, consensos, que foi ao encontro de algumas das questões que já tinham sido assinaladas como pontos fracos no primeiro semestre. Então, uma primeira área, essa componente, no fundo, de clima de aprendizagem e empreendedorismo, em que eles tiveram um conjunto de exercícios, trabalhos práticos na sala de aula, acompanhamento, não é? Quando eles estavam a trabalhar, feedback personalizado, e também tiveram aqui 2 trabalhos, no fundo, um trabalho individual, que é uma história de empreendedorismo em que eles fizeram um pitch numa cervejaria, que também já vem daqui a pouco, vou mostrar aqui no fundo a fotografia, e um trabalho de grupo em que eles aplicavam, de facto, as técnicas associadas ao desenvolvimento de uma solução, em que fizemos na sala de aula um conjunto de exercícios, depois eles replicaram, no fundo, aplicando as mesmas ferramentas, num caso, um problema, no fundo, que eles escolheram, de acordo com aquilo que foi a sua preferência. Depois, aumentámos aqui a complexidade com a componente de ecossistemas e sustentabilidade. Para a minha grande surpresa, eles não sabiam muito sustentabilidade. Objetivos de desenvolvimento sustentável não era uma coisa que alguma vez sequer tinham ouvido falar, que até é um pouco preocupante para profissionais, mas que revela, no fundo, aquilo que é a realidade nas empresas à volta. Aqui tivemos também um convidado internacional que veio partilhar, no fundo, a sua experiência do ecossistema empreendedor de Munique, o Michael Heck, e fizeram um trabalho individual na sala de aula com uma dinâmica muito particular, que foi iniciado e foi realizado com dinâmica individual e de grupo na sala de aula, mas depois eles se entregaram como trabalho individual, concluindo de facto o trabalho. Depois, modelo de negócio sustentável foi a última parte de conteúdos,
em que eles escolheram um caso, no fundo, uma empresa real, em que aplicaram, no fundo, esse modelo de negócio sustentável, usando um conjunto de templates que tem a ver com o laboratório circular, o Circular Lab, e trabalharam na sala de aula e apresentaram e desenvolveram esse segundo trabalho de grupo. E, por fim, tiveram uma reflexão individual, que é algo que eu já faço já há bastante tempo, quase como um prioritário nas minhas unidades curriculares, porque para além de, assim, nós quando fazemos a nossa avaliação, temos aquela sensação na sala de aula que está a correr bem, está a correr mal. Vamos interagindo de forma intuitiva, temos aqui algum feedback, fazemos alguns quizzes, vão-nos dizendo alguma coisa. Fazemos a par do sistema da garantia da qualidade formal e aí percebemos, tudo bem, se correu razoavelmente bem. Mas são números. Então, essa par dos números em particular, no fundo, a mim deixa-me sempre... parece-me que é um pouco insuficiente para avaliar aquilo que efetivamente, no fundo, eles sentiram na unidade curricular. Então, tenho essas reflexões, em que é um documento estruturado, em que no final da unidade curricular, todos os estudantes devem refletir sobre aquilo que aconteceu, passem em revista os objetivos, os conteúdos, dizem o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos, o que é que funcionou mais, melhor, o que funcionou pior, e depois também o que é que, no fundo, no entender deles, para além de ser, não é, pode ser aplicado no contexto empresarial, mas também quais são as sugestões de melhoria para as próximas unidades curriculares. Neste caso foi muito interessante porque acabei por ter aqui um conjunto de sugestões, mais uma vez, boas, que já estão incorporadas nesta unidade que estou a lecionar neste momento, pela segunda vez, desta vez, neste segundo semestre. Falha minha na parte da apresentação que vos entreguei, no fundo, na parte da candidatura, não mencionei a parte da avaliação, no fundo, como é que foi feito. Estamos a falar de avaliação discreta, 2 trabalhos de grupo, 3 trabalhos individuais e os pesos estão aqui. Poderei também dar mais informação e desde já as minhas desculpas pelo lapso, porque não me apercebi que não menciono. Em Irina, termos visuais, já ultrapassou o tempo um pouquinho, portanto, se muito puder bem, ser breve. então 1 minuto nisso e já concluo. Em termos de, digamos, de apresentação no fundo visual, podem ter aqui alguma ideia no fundo daquilo que acontecia na sala de aula, construção colaborativa de conhecimento no canto superior esquerdo, do lado direito, grupos formados de forma aleatória e a apresentação dos trabalhos, brainstorming na parte de baixo, nas salas, nos corredores do ISCA, a apresentação digamos, do empreendedor internacional, e aqui a parte da apresentação das sessões de pitch que foram feitas então numa cervejaria que os estudantes escolheram, sem apoio tecnológico, em que cada um no fundo escolheu a forma como devia apresentar, desde que respeitassem o tempo que eram os 2 minutos. E aqui tivemos tudo, inclusive um pitch silencioso do aluno que não falou e os outros leram. Em termos de resultados, bons resultados, não somente na parte da experiência docente, mas também a experiência do estudante, que é a parte que de facto interessa, selo de boas práticas pedagógicas. O feedback, no fundo, também está aqui apresentado. Pegando na componente, digamos, da disseminação, também foi feito um artigo científico apresentado no INTED, já foi aceito e foi apresentado, e os estudantes efetivamente aproveitaram, no fundo, este momento. Deixo aqui alguns testemunhos, com isso dou de facto por encerrada a minha apresentação.